Uma doença aqui que eu nunca ouvi falar. Parotidite epidêmica. Eu nunca ouvi falar. Isso é uma doença, parotidite epidêmica? Parotidite epidêmica é uma doença cujo sinônimo, diz a mesma coisa, é cachumba. Bom, cachumba eu até já tive, né? Tá. Então é uma doença infecciosa que contagia, quer dizer, uma pessoa pega da outra, causada por um vírus chamado paramyxos vírus parotidites, certo? E que ataca geralmente crianças. Mas como é que se manifesta a cachumba? Ela é epidêmica, vamos dizer assim? Ela é tipo, de tempos em tempos aparece cachumba pegando em toda a criançada? Ou ela se manifesta de forma não epidêmica? Como é que ela é? Normalmente ela é epidêmica, quer dizer, quando aparece um caso, aparece vários casos juntos. E normalmente aparece, vamos supor, em escolas, quer dizer, em colégios, quer dizer, onde existe um agrupamento de pessoas, ou de crianças, normalmente em crianças. E quando uma criança pega-se em cadeia, acaba todo mundo pegando junto. E por isso que ela normalmente aparece nessa época, em estação não muito fria, intermediária, em clima temperado, e ataca normalmente uma comunidade toda. E nós estamos agora em Florianópolis praticamente com uma epidemia de cachumba em todas as escolas, em todos os bairros. A gente está vendo muitos casos de cachumba. E como é que ela aparece? Então ela aparece porque parotidite, porque ela ataca glândulas exócrinas, tá? E a glândula que ela mais ataca é a glândula parótida, essa que fica abaixo um pouquinho do lobo da orelha. Então, como é que ela se manifesta? Se manifesta por uma tumefação, tá? Quer dizer, um aumento de volume abaixo da orelha. Além disso, ela pode atacar não só a parótida, mas qualquer glândula exócrina. Ela pode atacar a glândula salivar, pode atacar a glândula do fígado, pode atacar a glândula na mulher, pode atacar o ovário e no homem o testículo. Ela é uma doença tipo assim, vamos dizer, sarampo, catapora, que ela tem um ciclo em que ela permanece no organismo e depois vai embora, ou ela tem complicações, a cachumba? Bom, ela normalmente é uma doença benigna. Ela é uma doença que normalmente a criança, num período de 5 dias, está normal. Ela não abate muita criança, é uma doença que aparece normalmente com uma febre baixa de 37, 38 graus. A criança começa a reclamar de dor no pescoço ou dor para mastigar, porque a criança quando vai mastigar tem a dor por causa da parótida que aumenta, certo? E normalmente ela não dá complicação, apesar de dar complicações que são principalmente para o sistema nervoso, no caso uma meningite. Então a criança tem uma parotidite, melhora daquela parotidite, de repente começa a apresentar cefaleia, dor de cabeça, começa a apresentar febre e vômito. E a criança fica muito caída, muito abatida. Então normalmente isso é uma complicação tipo meningite. A outra complicação seria a pancreatite, seria mais ou menos semelhante, só que o sintoma principal seria o vômito. Essa criança teria dor abdominal muito forte e vômito incoercível, quer dizer, a criança não pararia de vomitar. E aquela famosa história que nós conhecemos e que todo mundo... Cachumba recolhida? A cachumba recolhida... Pois é, eu ia lhe perguntar da cachumba recolhida. Eu acho que é o medo de todo homem na infância quando teve cachumba, né? Da tal da cachumba recolhida. Pois é, mas essa cachumba recolhida normalmente não pega em criança. Eu nunca vi, em 15 anos que eu vejo assuntos de medicina, eu nunca vi uma cachumba recolhida. Recolhida para onde? Recolhida para o testículo. Então ela dá um edema no testículo, o saco, a bolsa escrotal fica muito grande, a pessoa tem uma dor imensa, certo? Então o pessoal acha que quem teve, e antigamente a cachumba dava muito em adulto, achava que a pessoa ficava ou impotente ou estéril. E nenhuma das duas coisas é verdadeira. A pessoa mesmo, quem teve a cachumba recolhida não fica nem estéril e nem impotente. Primeiro porque ela ataca um testículo só. Nós temos 2 testículos. Então o outro vai ficar completamente normal, certo? E segundo, isso não vai mexer nada com a potência da pessoa. Então, mesmo essa complicação, que é muito temida e que só dá geralmente depois da adolescência, ela não traz nenhum problema maior, nem com relação a ter filhos, nem com relação à vida sexual normal. Doutor Cecinho, o senhor falou que a doença permanece durante 5 dias, ou que o período de recolhimento seria em torno de 5 dias. Agora, qual é o período de incubação da doença no organismo? Pois é, isso é muito preocupante para as mães. Por exemplo, ela diz assim, doutor, meu filho teve contato com cachumba. Qual é a possibilidade dele vir a pegar a doença? Então, a possibilidade dele vir a pegar é num período de 20 dias, que é mais ou menos entre 14 e 21 dias. Então, até 3 semanas, se aquela pessoa que entrou em contato com a cachumba tiver que pegar daquele contato, vai pegar. Se não pegar em 3 semanas, então ele
passou livre e liso sobre o contato. E uma coisa interessante é que muitos de nós pegamos a doença sem ter nenhum sintoma aparente. E, consequentemente, nós transmitimos essa doença para outras pessoas sem saber que estamos transmitindo aquela doença. E como é que se pega a cachumba? É através da saliva, no caso, não? Exatamente. A cachumba se pega através do contato direto com a saliva. Então, é através do bico, do beijo, de comer do mesmo copo, ou beber, entende? Quer dizer, da colher, quer dizer, contato direto, é a saliva, até de falar perto do outro, gospe, põe a saliva, e assim é que você pega a cachumba. Por isso que numa escola, quando pega, todo mundo está muito próximo, come todo mundo junto, bebe todo mundo junto, acaba todo mundo se contaminando pela saliva e todo mundo acaba pegando a cachumba. Maior o risco, então, nas escolas ditas maternais, ou então de pré-primário, onde as crianças ainda chupam o bico, né? Ainda tem, muitas vezes, o hábito de levar qualquer coisa à boca. Doutor Cicinho, em que idade que a cachumba predomina na criança? Tem uma idade, assim, uma faixa de idade? Não? Geralmente no pré-escolar. Então, crianças acima de 4 anos. Então, a mãe às vezes tem um nenenzinho pequenininho de 1 mês, de meses, e ela fica preocupada, será que ele vai pegar a cachumba? Normalmente não. Então, a cachumba é uma doença de pré-escolar, quer dizer, a criança entre 4, 5 anos até 10 anos. Essa é a faixa, mas principalmente em torno de 4 anos é onde existe o maior número de cachumba. Por quê? Porque normalmente nessa idade ele já entra em contato e já pega a doença. E depois então ele fica imunizado para o resto da vida. É uma doença que dá uma vez só e tem imunidade para o resto da vida. Não, você pega 2 vezes cachumba. O senhor falou que de repente se eu tive contato com uma pessoa que está portadora de cachumba, até 3 semanas após esse contato, se eu não pegar cachumba, estou imune de pegar essa cachumba, né? E a pessoa que está com cachumba, em que período que essa cachumba é transmissível? Pois é, você vê como o problema é difícil, às vezes eu condeno quando os professores, às vezes, ou determinadas escolas, tentam, quando uma criança tem uma cachumba, não, tem que ficar em casa para não contaminar. Elas não sabem que 1 semana antes de aparecer aquele edema, aquele aumento de volume debaixo da orelha, 1 semana antes essa criança já estava contaminando. Então, durante aquela semana toda, ela já contaminou todas as crianças que deveriam ser contaminadas, no caso. Exatamente, né? quer dizer, e ela também foi contaminada por algumas daquelas outras crianças que tiveram ou não tiveram a cachumba de maneira aparente, que pudesse ser diagnosticada. Então, a pessoa transmite a cachumba de uma para outra 1 semana antes de aparecer os sintomas, até 5 dias depois de estar com os sintomas apresentados. Então você vê que não adianta muito isolar isso, porque quando você vai isolar, ela já está 1 semana contaminando todo mundo. Bom, e pelo fato de ela ser mais, atacar mais, vamos dizer assim, num período pré-primário, né, num período em que a criança ainda tem pouca idade, ainda não consegue explicar direito o que está sentindo, eu tenho a impressão que a cachumba possa ser confundida com outros tipos de doença, como uma inflamação de garganta, como uma irritação, enfim. Mas isso eu gostaria de saber. Gostaria de saber também tratamento para cachumba, que tipo de tratamento deve ser feito. Se existe uma vacina ou não para cachumba. Mas isso fica com assunto para o nosso próximo programa, para a nossa próxima quinta-feira, que infelizmente o nosso prazo está esgotando. Queremos lhe alertar a título de informação, não é um alerta, de que conforme foi falado aqui pelo Dr. Cicinho, está havendo uma epidemia de cachumba, né? Então, fique atento para a reação que seu filho apresenta, né? De repente, para que ele não seja um transmissor, vamos dizer assim, da cachumba.